Olá pessoal, hoje eu venho aqui para falar um pouquinho a respeito dos eclipses, o que eles significam e o que é um eclipse lunar e um eclipse solar na astrologia. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre os eclipses, é só continuar assistindo o vídeo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o eclipse ele está fortemente vinculado aos eixos nodais. Por quê? Lembra daquele videozinho que eu fiz falando sobre os eixos nodais? E que a órbita da Lua, ela de certa forma oscila? Ela tem uma inclinação ali mais ou menos de 5 graus? Então, aonde esses eixos se encontram, ou seja, a órbita do Sol se encontra com a órbita da Lua, né, com a linha imaginária que existe ali, que é quando esses eixos se alinham, ali ocorrem os eclipses para nós na Terra. Só que não especificamente para onde a gente está, né? Esses eclipses podem ocorrer em vários lugares no planeta, ou seja, né? Depende de onde realmente essa sombra vai ser projetada na Terra. Então, depende de vários fatores aí para se saber exatamente aonde vai ocorrer. Mas geralmente a gente tem 4 eclipses durante um ano. Às vezes ocorrem 5 eclipses, quando a gente tem a Lua ali, mais no sentido perumbral. Esse ano vai ter 5 eclipses, né? Sendo que 3 vão ser lunares e 2 solares. O interessante é que antigamente na história, a cabeça e a cauda do dragão, eles carregam esse nome também porque antigamente se acreditava que, por exemplo, o eclipse solar, a sombra que ia para o Sol era como se fosse um dragão comendo o Sol. Então, por isso que se deu o nome cauda e cabeça do dragão também. É só uma curiosidade aí para vocês. Mas o que são astrologicamente esses eclipses? O que é a Lua sendo encoberta por uma sombra e o Sol sendo encoberto por uma sombra? Quais são essas sombras? O que está encobrindo ali? O que está projetando uma sombra no Sol e o que está projetando a sombra na Lua? Quando a gente para e pensa, a Lua e o Sol são 2 astros. Um tem luz natural e o outro tem a luz que depende do Sol. A Lua ela brilha por conta do Sol. Só que a Lua brilha à noite e o Sol brilha de dia. E o Sol empresta a sua luz para a Lua para que ela ilumine a noite para nós aqui. A Lua ela tem um simbolismo de esponja, de retenção. A Lua retém energias, retém emoções. Tem um pouco a representação do ciclo menstrual da mulher, que é como se fossem a retenção ali de sangue, né, que vai acumulando ali, e como não é fecundado, de alguma forma aquele sangue vai embora e se renova, né? Então é um acúmulo de energia para preparar o útero da mulher para um feto. E a Lua tem uma ligação muito forte com a mulher, né? Com as emoções, com o feminino. Só que é um simbolismo, mas a Lua não é simplesmente o ciclo menstrual. A Lua é o lado emocional, é o lado intuitivo, está vinculado às emoções, aos sentidos bem mais sutis. Então, homens, mulheres, têm Lua no mapa. Todos nós somos influenciados de alguma forma pela Lua. O planeta Terra, como um todo, é influenciado, as marés são influenciadas pela Lua. Então a Lua está vinculada a toda essa parte emocional, ao feminino, à retenção, ao lado emocional, ao lado mais inconsciente, né? Ou ao lado psíquico da pessoa. Já o Sol é um doador nato, né? Ele é aquele que espalha, que injeta energia solar, força, vitalidade, alegria, vida. Ele é tão poderoso que ele pode ser generoso e emprestar um pouquinho o seu brilho para os outros astros. Então o Sol, como a gente já estudou, tem um vídeo que eu falo aqui sobre a Lua, que é esse que está aí para vocês. E eu também fiz um vídeo falando sobre o Sol, que é esse que está aí para vocês no izinho. Então, como eu falei para vocês no vídeo sobre o Sol ele expressa o nosso eu verdadeiro, o nosso ego, a nossa verdadeira identidade. Então é o que nós temos de dom dentro de nós, é aquilo que nós viemos realizar, é aquilo que nós viemos injetar para o mundo. Então o Sol ele traz essa característica, uma característica bem masculina, é como se fosse realmente o esperma saindo e indo para a Lua, para fecundar ali. Então ele está injetando a sua energia, a sua vitalidade, a sua força em todos nós. Então o Sol traz essa representação também muito poderosa, onde o Sol doa um pouquinho da sua força, da sua luz, do seu brilho, como este calor
que aquece o nosso corpo e nos dá vida, que é conhecida como a centelha divina. É uma energia que a gente não sabe de onde vem, como vem, mas que mantém o nosso corpo vivo, o nosso corpo aquecido, o sangue circulando através desse músculo chamado coração. Por isso que o sol simboliza o coração, porque o sol é esse músculo, né, que vai pulsando, pulsando, pulsando e fazendo o sangue correr por todo o corpo. Mas e o que são os eclipses, então? Nós temos o Sol, que é conhecido como pai, a Lua, que é conhecida como mãe, e a Terra, o planeta Terra, que é conhecido como filho. Então esses três, que é essa trindade, que é a trindade que a gente conhece, esses três eles dançam ali no céu. O eclipse solar, ele ocorre quando a Lua, a mãe, fica entre o pai, o Sol, e o filho. Então a mãe vai encobrir o pai. E aí se dá o eclipse solar. Quando a Lua projeta sua sombra na Terra e encobre o Sol, o brilho solar, ou seja, escurece o dia para nós aqui na Terra, o simbolismo disso é muito forte. Por quê? Porque, de certa forma, o Sol está dando permissão para que a Lua tome a frente da situação. E essa Lua, ela simplesmente projete com a sua sombra ali na Terra um pouco mais a sua energia. Então é como se o Sol dissesse assim, pode entrar e projeta a sua força na Terra. A sua força o quê? Emocional, a sua força intuitiva, a sua força nutritiva, a sua força carismática, a sua força mística. Então é como se a Lua projetasse na Terra, através da sombra que o Sol está fazendo ali, essas energias e diminuísse um pouco o ego, a soberba do mundo. É como se o planeta pudesse entender que não é só de brilho, poder, comando, que não é só a força masculina quem domina, que existe uma força feminina em todos nós, que o ser humano precisa baixar sua bola. Então é como se fosse um equilíbrio, para equilibrar essa força masculina no planeta Terra. Inclusive, quando ocorre o eclipse solar, aquela parte oculta da Lua acaba sendo projetada também na Terra, nesse sentido de eclipse solar, né? Quando a Lua encobre o Sol, mas sempre lembrando que o Sol continua no domínio sempre, porque a própria Lua depende do brilho do Sol para ser vista, para ser notada. Então esse eclipse ele ocorre quando existe a conjunção de Sol e Lua próximo aos nodos, né? Nodo sul ou nodo norte. Então como é que a gente interpreta o eclipse solar no nosso mapa? O signo e o setor onde ocorre o eclipse solar no nosso mapa é justamente o setor onde a gente precisa projetar um pouquinho mais de emoção, de sentimento, que a gente precisa nutrir, que a gente precisa trabalhar de forma intuitiva, de forma maternal, de forma carinhosa, aonde a gente precisa buscar um pouco o lado emocional das coisas. Então é procurar um sexto, um sétimo, um oitavo sentido naquele setor. E é pegar aquele setor, por exemplo, se cai numa casa 6 esse eclipse, é você olhar ali para esse setor e ver assim, tá, o que é que eu preciso trabalhar? Opa, peraí, eu preciso acalmar, eu preciso internalizar esse setor, eu preciso analisar, fazer uma análise intuitiva a respeito do que está acontecendo no meu serviço, na minha saúde, na minha alimentação, né? Então, é onde a gente projeta um sexto sentido, é procurar entender o inconsciente daquele setor. O que é que está por baixo das coisas? O que é que está encoberto pelas emoções, pelos meus medos, pelas minhas inseguranças? O que aconteceu no passado que pode estar influenciando na minha saúde, no meu trabalho? Então é trabalhar de forma intuitiva este setor e o signo referente a esse setor. Aí, por outro lado, nós temos o eclipse lunar. Então o eclipse lunar ele ocorre quando o filho, que é o planeta Terra, fica entre o pai e a mãe. E aí o Sol ilumina o filho e o filho projeta a sua sombra na mãe. Então imagina, esse momento é o momento em que o Sol está iluminando com toda a sua potência o planeta Terra, o filho, e esse filho está jorrando energias e vibrações para a Lua. E a Lua acaba recebendo a sombra do planeta Terra.
Então é como se o astro-rei, né, o Sol, o Pai ali, estivesse emanando a sua energia, fazendo com que o filho expressasse ao máximo os seus dons, a sua força, a sua vitalidade, que tivesse a força e o poder de criar, de ser co-criador do universo, né? Então ele está ali atuando, agindo no mundo para criar algo interessante para ele. Então tudo que ele vai fazendo, tudo que ele vai criando, tudo que o homem na Terra faz, chega um momento em que é necessário jogar estas informações para a Lua. A Lua é um captador energético. Então, a sombra que o filho, que o planeta Terra faz, projeta na Lua, é como se o eclipse lunar fosse o Sol dizendo para o filho para passar um pouco das informações de tudo aquilo que o filho está fazendo, como se fosse assim, um relatório. Olha, eu estou fazendo isso, eu estou construindo isso, meu objetivo é esse, eu fiz isso, eu planejei dessa forma, eu estou executando dessa forma. E aí é como se a projeção da sombra na Terra, na Lua, fosse a entrega deste relatório. Então, a Lua, ela simboliza também as memórias, a memória dentro da astrologia. Então é o registro da história, é o registro das memórias, é o registro de tudo que a gente viveu. Então a Lua, ela acaba recebendo esse registro do planeta Terra, do que a gente está fazendo aqui, e a Lua recebe. Então o momento do eclipse lunar é justamente essa entrega deste relatório. E a Lua capta todas essas energias e ela registra tudo isso nela. Por isso que existem muitos rituais que são feitos durante o eclipse lunar, porque é um momento muito magnético em que a Lua puxa muitas informações daquilo que a gente intenciona. Então, se você faz um ritual, sei lá, para engravidar durante o eclipse lunar, imagina o tanto que essa energia não tem um poder, por exemplo. É por isso que antigamente, né, no conhecimento de magia, na bruxaria, muita coisa era feita, obviamente relacionada ao ciclo lunar, mas principalmente no eclipse. Existem vários filmes que mostram, né, o eclipse solar e o eclipse lunar, o tanto que eles são poderosos. Então, o simbolismo do eclipse lunar é esse. A Lua, ela tem um magnetismo muito grande e ela pega aquilo ali e meio que filtra e trabalha de uma forma mística, de uma forma esotérica, podemos assim dizer, transformando tudo numa energia bem lunar. E aí o período em que leva para ocorrer o segundo eclipse lunar do ano, que geralmente é no signo oposto daquele que ocorreu o primeiro, durante esse ciclo, né, de 6 meses aí, é quando esses assuntos são trabalhados, nutridos e cuidados pela Lua, né, que a Lua é o simbolismo de nutrição, de cuidado. E aí quando vai ocorrer o próximo eclipse lunar, aí a Lua está pronta para receber mais uma nova projeção dos filhos da Terra. E assim vai. Aí quando chega no eclipse solar, é quando o Sol permite que a Lua injete toda a sua potencialidade no planeta Terra, no filho, né? Como se ela estivesse no comando ali. E não por acaso que os eclipses, eles estão fortemente ligados aos eixos nodais, e os eixos nodais são extremamente kármicos, são assuntos kármicos, simboliza a vida passada e a vida presente, o norte nessa vida no nosso mapa. Então imagino, os eclipses, eles têm esse poder muito grande também, como se fosse assim, olha, age no mundo, mas existem as consequências. O que você está recebendo, aquilo que você está criando, você está de alguma forma projetando na Lua e aquilo está ficando registrado. Tudo que a gente faz acaba sendo registrado. E o momento em que isso é registrado no nosso histórico cósmico está vinculado de alguma forma aos eclipses lunares. Então é importante observar quais os signos e quais os setores que ocorrem também os eclipses lunares. Então ali é um momento que a gente está projetando as nossas ações, né? É naquele setor ali que a gente pode projetar as nossas ações, os nossos desejos, e que durante mais ou menos 6 meses essas energias são bem trabalhadas pela energia lunar, ou seja, pela energia de nutrição da Lua. Aquilo que a gente projeta é aquilo que a gente vai receber de alguma forma 6 meses depois, mais ou menos 6 meses depois, no próximo eclipse lunar. A data dos eclipses deste ano de 2016 são essas. O eclipse total do Sol, que é bem poderoso, mas a gente não vai conseguir ver aqui, ele vai acontecer no dia 9 de março de 2016, a 18 graus e 55 minutos,
no signo de Peixes. No dia 23 de março de 2016, a 3 graus e 17 minutos do signo de Libra, vai acontecer o eclipse lunar, mas não é total, tá bom? No dia 18 de agosto de 2016, nós vamos ter mais um eclipse lunar, que não é total, a 25 graus e 51 minutos do signo de Aquário. No dia 1º de setembro de 2016, nós vamos ter mais um eclipse solar, mas o eclipse é anular, que vai ocorrer a 9 graus e 21 minutos do signo de Virgem. E nós teremos o último eclipse lunar, que não é total, no dia 16 de setembro, a 24 graus e 19 minutos no signo de Peixes, tá bom? Então estes são os eclipses que nós teremos durante o ano de 2016. Espero que esse vídeo ajude vocês nos estudos. Pesquisem no Google sobre eclipses, que existem várias interpretações para os eclipses. E vejam aí as diferentes ideias e criem a sua própria opinião a respeito dos eclipses. Isso é importante. Juntar informações e tirar a sua própria conclusão a respeito disso, eu acho que é bem interessante, tá bom? Bons estudos para vocês e nos vemos então nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau! Acabamos mais um vídeo do curso, mas vocês podem acompanhar o Encontros Astrológicos através das redes sociais. Sigam lá, tem o Twitter, tem o Instagram, tem a página no Facebook, tem até Snapchat se vocês quiserem. Lembrando que também tem o blog do Encontros Astrológicos, onde eu coloco as tabelinhas para vocês imprimirem. Vocês sabem que ajuda muito quando vocês avaliam o vídeo, né? Então, se vocês curtiram o vídeo, deixem o seu like aí. E se você ainda não é inscrito no canal, fique à vontade e venha fazer parte dos nossos encontros astrológicos. Todas as informações importantes estão no box de informação e também eu deixo os links aqui em cima para vocês, tá bom? Bom curso para vocês, obrigada por assistir o vídeo e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá, tchau, tchau!